Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já me conseguem ouvir? Tudo ok? A ouvir-me? Escrever no chat, por favor, quem me está a ouvir. Para alguns pode ser a primeira vez, para me responderem, é escreverem no chat, ok? Deixa-me ver se está tudo bem. Ok. Estão-me a ouvir ou não? Alô, alô? Ruben, Jéssica, Tayane, Domingo, Sean. Ah, ok. Estava a achar estranho. Ah, ótimo, 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 ótimo. Ok, vou já dar as boas-vindas a todos. Ok? Portanto, há aí pessoal que possivelmente está aí pela primeira vez, até como convidado. Certo? Portanto, obviamente vou dar as boas-vindas a todos. Ok? Só aguardar um bocadinho. Também ver se quem é que está aqui a entrar. Ok, se há aqui alguma dúvida. Para já está tudo ok. Deixa eu ver se está aqui nos grupos todos direitinhos. Ora bem, pessoal que já está. Xan, Domingos, Tayane, Jéssica, Ruben. Pessoal da turma de novembro? Sim? Ou está aí alguém como convidado? Tayane, sim. Ok. Domingos também é. Ok. Pronto. Boa, Ruben. Ruben, então deixa de estar. Aproveita a aula, ok? Certo? Deixa-me só pôr aqui o meu telemóvel também a ver se está tudo direitinho. Ok. Ruben, já agora, de onde é que és? Já agora, de onde é que és? Vamos, já sabem, vamos sempre dar 5 minutos de tolerância, como é óbvio, para depois iniciarmos. Ruben, podes dizer de onde é que és, se faz favor? Ok, a Tayana é da turma de setembro. Muito bem. Não precisas ser tímido. Ok, Ruben? Mónica, boa tarde também. Ok. Ah, ok. Muito bem, Ruben. Dia 7. Em princípio, dia 7, ok? Portanto, a entrar na aula já sabes como é que se faz. Que é fácil. Ok? Boa noite, Mónica. Okay? Nesse caso até é breve também, não é? Portanto, mas começa-te já a habituar, ok? E começa já a perceber como é que isto vai funcionar. Jéssica, és de novembro? Mas já fizeste o MSR, não fizeste o MSR? Não pode ser a tua primeira aula. Supostamente esta já é a terceira aula do segundo módulo. Ok? Ok, Jéssica? Se és da turma de novembro, ok? Tens que ver qual é com o teu gestor. Não te esqueças que já o primeiro módulo foi sexta e sábado passado. Esta já é a terceira aula do segundo módulo. Portanto, já são 6, 7, 8, 9 aulas. Ok, Jéssica? Portanto, convém te situares e perceberes onde é que estás, está bem? Para não te perderes e para não estares muito atrasado. Pronto, mas então já não é a primeira aula, então. E de segundo módulo? Já fizeste aula de segunda, aula de terça, hoje é a terceira aula. Ok? Como a quinta, vocês sabem, é sempre em direto. Ok? Portanto, não se esqueçam, alguma dúvida, falem com o vosso gestor ou falem no grupo. Portanto, já houve uma aula na segunda, certo? Que está na Drybox. Já houve uma aula na terça, que está na Drybox. Atenção, esta é um complemento da aula que vocês têm lá na Drybox. A aula que vocês realmente têm que ver, assistir e fazer e recolher as palavras-chave está na vossa Drybox. Já agora houve alguém que perguntou, não sei se já está, se está aí ou não, deixem-me ver quem é que perguntou, em que grupo é que perguntou. Acho que foi na turma de novembro. Só um bocadinho que eu vou ver. Por exemplo, o Alisson, certo? Alisson, diretamente para responder à pergunta que tu fizeste no WhatsApp. Esta aula, ok, não substitui
a aula que vocês têm na Drivebox. Portanto, a aula que vocês têm que ver, recolher as palavras-chave, depois fazer os testes de treino, está na vossa Drivebox. Ok? Quem é da turma de novembro tem que ir lá e ver aquela aula que já está disponível desde a meia-noite de ontem. Ok? Certo? Mas não se esqueçam, é por lá que, Jéssica, é por lá que vocês têm que fazer. Tens que fazer por ordem. Tens que fazer a de segunda, tens que fazer a de terça. Hoje podes fazer a de quinta, mas tens que entrar lá no vídeo e ver tudo direitinho. Isto que eu vou falar aqui, o que nós vamos falar aqui, é um complemento, é uma ajuda suplementar, é um apoio suplementar a essa aula. Tanto que, por exemplo, há coisas que eu vou perguntar no início que supostamente, se vocês estivessem a seguir o vosso cronograma, é da aula que vocês tiveram que ter feito na terça-feira. Exatamente, Domingos. Certo? Mas tu hoje podes fazer esta aula. Sem problema nenhum, porque ela está marcada para hoje. É isso que nós explicamos sempre. Ok? Certo? Pronto, agora também já está a entrar mais gente, já. Sempre que tiverem dúvidas, esta aula simplesmente é uma aula extra, é uma aula suplementar, que é parecida, ou seja, o tema que vai ser abordado é igual ao tema que vocês têm na vossa aula 3 da Drivebox, seja da turma de setembro, seja da turma de outubro, seja de novembro, seja do ano passado. Esta aula que vamos falar aqui corresponde, não totalmente, não diretamente, mas parcialmente, ok, à vossa aula 3 de qualquer módulo. A aula 3 do segundo módulo, ok, de qualquer turma. Ok, Domingos? Que é a sinalização, que é aquilo que vocês estão a dar. Se vocês tivessem feito a aula de segunda-feira direitinha, que é igual a uma aula que nós damos no sábado. Se tivessem feito a aula de terça-feira, que é o início da sinalização, hoje, ok? Se forem assistir à aula que está na vossa Drivebox, é a sinalização vertical, é a parte dos sinais de perigo, dos sinais de regulamentação, etc. Portanto, é isto. Eu basicamente o que vou fazer aqui é ajudar-vos, ok? A vocês perceberem ainda melhor a sinalização, ok? Adaptarem a vossa maneira de estudar, porque normalmente a sinalização, isto podem começar já a registar, ok? Normalmente vocês acham que a sinalização é pegarem num livro ou irem à internet e lerem os sinais. E há muita informação para lá por trás do sinal. Há muitas perguntas que eles fazem que querem que vocês respondam uma coisa e vocês respondem sempre outra porque não entendem muitas vezes a pergunta ou fazem uma interpretação incorreta da própria pergunta. E é esta parte que já está lá na vossa aula, quem foi ou quem já hoje de manhã, houve alguns alunos que eu sei, que eu já fui lá ver, que já concluíram a aula 3 da turma de novembro. Há alunos que já concluíram, já passaram na avaliação, ok? Já está feita a aula. E simplesmente, possivelmente até vão, tendo disponibilidade, vão estar aí porque tiveram dúvidas na aula, ok? Mas tudo isto que eu vou dizer está lá na aula. Agora, vou dar é mais ênfase, vou-vos ajudar ainda mais, porque, primeiro, e era uma das coisas que eu tinha preparado já para dizer logo no início da aula, e mais uma vez, se vocês forem à aula que está lá gravada na Drivebox, diz lá isso, a sinalização, em termos de perguntas teóricas, em termos de exame teórico, a sinalização, e principalmente a sinalização vertical, todos os sinais verticais, que eu tenho aqui preparado um esquema com as classes de todos que existem, reparem, estes sinais que vocês estão a ver aqui, isto está lá, vocês podem fazer print da aula, da gravação dela que está lá. Estes todos que vocês estão a ver aqui, desde os sinais de perigo, estes, depois de subdivida isso em este, ok? Neste caso, normalmente em termos teóricos, quando vocês vão ao exame, existem reprovações, porque elas existem, certo? Simplesmente, se errarem 4, 5, normalmente 2, 3 perguntas são sobre sinalização. É sinalização o tema mais errado em exame. Nomeadamente os sinais de proibição, que são os sinais mais errados. Aliás, a aula 4 da Drivebox, que é aquela que vai ficar disponível a partir de domingo à meia-noite, que é para vocês depois fazerem durante a segunda-feira, essa aula é das aulas mais reprovadas, é a avaliação interna, a avaliação da Drivebox, vocês mais reprovam. Porquê? Porque são complicados, os sinais de proibição são complicados. Portanto,
Como vocês sabem, eu avisei no sábado, na sexta-feira e no sábado, que a vossa turma, a turma de novembro, até ia ser por gravações, mas que ia na mesma estar com vocês à quinta-feira, certo? Não só com vocês, mas com a turma de outubro. Já houve alguém que disse que era da turma de setembro. Portanto, eu coloquei o link em todas as turmas mais recentes no WhatsApp, mesmo o grupo universal, ou seja, aquele grupo que estão lá pessoas que nem fizeram inscrição ou que vão entrar na próxima turma, como está aí um colega vosso que disse que já está inscrito e que vai iniciar no dia 7 de dezembro, que é a data prevista para o início da próxima turma, ok? E pessoas que estão aí que nem inscritas estão, que simplesmente estão a fazer testes, às vezes até estão inscritas noutra escola, que não uma escola nossa parceiro e que estão aí na mesma a assistir a tirar dúvidas, a fazer testes na Drybox, que existe muita gente que simplesmente se faz um registro simples e está a fazer testes e anda a tirar a carta noutra escola, que não é a nossa escola parceiro. Não há problema nenhum, são todos bem-vindos e por isso é que nós metemos no grupo do WhatsApp e criamos esta modalidade, digamos, que é todas as quintas-feiras, independentemente do assunto falado, da aula falada, nós abrimos esta aula. Abrimos uma aula que muitas vezes, na quinta-feira passada, foi uma aula de dúvidas que falámos das velocidades. Falámos das velocidades e depois fizemos um teste no final da aula sobre, especificamente com 15 perguntas sobre as velocidades. Ok? Portanto, para a outra quinta-feira que vem, certo? Eu poderei optar por darmos uma aula de revisões, por exemplo, ok? Como posso vocês chegarem aqui, mas eu tenho dúvidas, eu já dei aula das velocidades, ok? Sempre dando, obviamente, primazia à turma que está em formação, ok? Neste caso, foi a turma de novembro que iniciou na sexta-feira. Hoje optámos por falar na sinalização vertical. E porque é que eu optei também pela sinalização vertical? Por aquilo tudo que eu estou a dizer até agora, que é a matéria mais errada e faz falta. Mesmo alguém que esteja aí em setembro, que já terminou e que está, por exemplo, até à espera do seu exame, é útil ouvir esta matéria outra vez. Porque é, sem dúvida, a matéria mais errada, ok? Em termos de exames teóricos. Exatamente. Pronto, temos aí a Eliana, que possivelmente pelo comentário que ela está a dizer aí, ou não está inscrita ou vai iniciar mais tarde e simplesmente já está a ganhar embalagem e já está aqui, ok? A começar a ter algum conhecimento, também não só e a perceber como é que funciona, como é que nós damos as aulas, se gostam. Há muita gente que simplesmente assiste e não gosta até do método e simplesmente desiste e já não se inscreve e já não quer, ok, tirar a carta connosco. Percebem? Portanto, há de tudo. Portanto, estas aulas estão também aproveitadas e daí serem livres, serem abertas, ok? Também para isso. Ok? Está esclarecido. Portanto, para ser explícito e para ser mais... para toda a gente entender, ok? Esta aula não substitui, pessoal, turma de novembro, quem está aí como alunos da turma de novembro, esta aula não substitui, ok, a aula 3 da vossa Drybox. Vocês vão ter que ir lá ver essa aula toda direitinha. Está lá a aula direitinha, ela não vai desaparecer, está lá sempre para vocês verem, reverem, recolherem as palavras-chave, fazerem testes de treino e fazerem a avaliação, como a aula de segunda, como a aula de terça, como vai ser as aulas para a semana. Ok? Certo? Esta aula é simplesmente um complemento, é mais uma ajuda, é uma aula de conselhos, digamos, ok? E que eu, e acho que quem já me conhece e quem já assistiu ao MSR ou até de uma turma anterior, já percebeu que muitas vezes eu dou muito mais importância a este tipo de frases às vezes soltas que eu digo para vocês registarem ao lado. Ok? Muitas vezes essa frase-chave vai ser realmente algo que vos vai desbloquear em algum tipo de pergunta, em algum tipo de situação, quando vocês estiverem a ter aulas práticas. Vai-vos fazer falta. Aquelas frases que eu digo chaves, aqueles conselhos que eu vos dou às vezes, que vocês não encontram em livro nenhum, porque o que vocês encontram no livro é teoria. Alguma até demais que vocês não precisam de saber nada daquilo. Ok? Certo? O que é essencial, essas chaves, essas coisas, e não hoje disse, o PISC é como a RTP1. Já ouviram esta, certo? Já vos falei nesta. Sim ou não? O pessoal que está aí, que já me acompanhou antes, quantas vezes é que já ouviu a dizer que o PISC é como a RTP1? O que é que eu quero dizer com isso? É sempre o primeiro. Antes de vocês fazerem uma travagem, antes de vocês fazerem alguma coisa, têm que comunicar com o outro. Começamos no primeiro tema,
naquelas aulas que nós demos na sexta e no sábado, falando diretamente para a turma de novembro, a falar nisto. Certo? Imaginem. Vamos parar, vocês esquecem-se do pisca. Vamos arrancar, vocês esquecem-se de um pisca. Vamos parar, vocês esquecem-se de um pisca. Vamos arrancar, vocês esquecem-se do pisca. Vamos fazer isto, não sei o quê. Esquecem-se do pisca. O examinador, olha, estás reprovado. Para além de ser falta de civismo, nós não comunicarmos. Ok? Pronto, isto também é para vos explicar que todas estas aulas são úteis, todas estas aulas são necessárias e principalmente há muita gente que me diz que as aulas que mais gosta é este tipo de aulas, ou de revisões, ou de... Porquê? Porque conseguem, não é que não tenham isto que eu vos vou dizer hoje, eu tenho a certeza absoluta que esta informação que eu vou vos dar hoje, certo? Está lá na vossa aula. Quando a turma de dezembro chegar à aula 3, vai lá estar isso. Eu vou dizer aquilo, vão ouvir aquilo. A turma de novembro, quem estiver aí já ouviu a aula, vai dizer assim, o Bruno, o formador Bruno, disse isto na aula. Quem estiver aí da turma de setembro, ok, vai dizer, eu já ouvi isto. Ok? E isso é muito importante. Eu vou recalcar, só para vocês perceberem ainda mais, ok? Certo? Esta mensagem. Tenho alunos, na quinta-feira, não percebiam, já tínhamos dado a aula de velocidades, eles já tinham assistido, já tinham revisto o vídeo e houve coisas que só perceberam na aula de revisões. Agora que eu estou a perceber como é que funciona, por exemplo, a tabela das velocidades. Agora, se calhar, eu ao fazer em casa e ao reconstruir em casa, ok? Eu vou perceber melhor e se calhar é agora que eu vou conseguir perceber e decorar, porque infelizmente a tabela das velocidades é algo que tem que ser decorado, por isso é que eu vou decorar e se calhar vou conseguir mentalmente meter a tabela das velocidades na minha cabecinha. Ok? Estão a perceber a mensagem? Portanto, isto acabou por se desenrolar devido também às perguntas que vocês fizeram, certo? Portanto, aproveitem mais uma vez, são todos bem-vindos, certo? Independentemente da vossa situação, ok? E acreditem que vai ser útil, independentemente do vosso percurso a partir daí, do vosso destino, são coisas que vão-vos fazer falta, certo? Para o vosso dia-a-dia quando forem condutores, porque o objetivo da formação, certo? É vocês no final serem condutores. Ok? Certo? Muito bem. Está aí alguém que já, por exemplo, completou a aula 2? Aula 2. Aula 2. Ok? Falando, obviamente, boa noite. Boa noite a todos que ainda não cumprimentei, que entraram depois. Já houve alguém que concluiu a aula 2? É claro que quem está na turma aí de setembro, etc., já concluiu de certeza. Aliás, se calhar até já terminaram. Certo? Aula 2. Porquê é que eu estou a falar na aula 2? Ninguém concluiu a aula 2? A Andreia. Ok, pronto. Vamos lá então aqui por partes. Primeiro, vamos aqui escrever uma coisa. Sinalização. O que é que nós registamos então aqui? Coisas importantes que eu já disse sobre a sinalização. Porque às vezes uma pessoa tem que vos mexer mesmo com vocês, no sentido de deixem-me pôr aqui um aviso, reforçar este aviso. Sinalização é a maior causa de reprovação em exame teórico. Normalmente, quando existem reprovações teóricas, ok? Vocês recebem aquela folhinha, infelizmente, que é a folhinha onde vos indica os temas errados, e normalmente os temas selecionados são tema 1, que são estas 11 primeiras, são as 11 primeiras aulas da vossa Drivebox, ok? Que são estas, o que começou, ok, turma de novembro na segunda-feira, e as 11 primeiras aulas é tema 1, e dentro do tema 1 é sem dúvida a sinalização. Isto é a primeira coisa, que é para vocês pensarem alto, ok? Depois, é importante sempre nós percebermos porque é que existe e porque é que houve a necessidade de ser colocada a sinalização na via pública. Porque é que vocês acham, qual é que foi o objetivo, certo, de existir sinalização? Para quê?
Para haver um maior controle de quê? Do trânsito, ou seja, para haver ali um maior domínio, digamos, certo? Ou seja, foi aquela necessidade de haver alguma sinalização que nos proibisse, que nos obrigasse, que nos indicasse um perigo, algum perigo, ok? Portanto, essa necessidade, e para haver uma maior coordenação, certo? Para uma maior interação entre condutores, foi necessário então, e daí ter surgido a sinalização. Senão, era uma situação do tipo salve-se quem puder, digamos. Mesmo assim e porquê? Por falta de respeito dos condutores perante a sinalização. Existe muito isto, que está a iniciar o vosso exame prático e normalmente o examinador diz, já sabe o que é que tem que fazer, basicamente tem que fazer aquilo que o seu instrutor lhe ensinou, cumprindo as regras, cumprindo o código da estrada, cumprindo a sinalização, fazendo uma condução segura, ok? E alguns até costumam a dizer, e não nos assustem, ou seja, como que não façam nada para nos assustar, porque isso é mau. Isto é só para vocês perceberem algum tipo de conversa que tem, por exemplo, o examinador, no dia do vosso exame, ok? Para que vocês até, okay, vamos fazer as coisas com calma, certo? Portanto, daí a importância desta sinalização. Depois, posto isto, e por isso é que eu perguntei se alguém já tinha feito a aula 2, porque a aula 2 começa com algo que nos ajuda a vocês em certas situações, quando existem vários tipos de sinalização, ou seja, vocês estão perante vários tipos de sinalização, muitas vezes sinalização que nos dá informações contrárias. Por exemplo, se tivermos um semáforo, ok? E tem a luz verde, o verde aceso, ok? E nesse mesmo cruzamento temos também um sinal de stop, que normalmente toda a gente sabe o que é que significa. Certo? O que é que vocês que estão aí, e é útil vocês responderem, respondam-me aí no chat. Será que eu tenho que avançar porque está verde? Ou será que eu tenho que parar porque temos um stop? Ok, ponham aí as vossas respostas. Certo? O que eu queria falar agora, já vamos lá chegar, obviamente, à resposta. Perante isto que eu vou escrever aqui, reparem, há uns que dizem podem avançar, há outros que já responderam parar, certo? Foi necessário que esta sinalização tivesse uma hierarquia. Ok? Que foi o que vocês deram. Quem já viu, quem não viu, vai ver de certeza absoluta. Falámos na hierarquia da sinalização. E esta hierarquia da sinalização surgiu ou existe para casos como estes, vocês saberem decidir, ok? E fazer o correto, que será ou o verde avançar ou o stop parar. Vamos, antes de respondermos, aliás, vocês já responderam, mas antes de eu dar a opinião final, ok? Certo? Vamos então descrever qual é esta hierarquia. Qual é a ordem desta hierarquia? Qual é o primeiro? Quem é que já sabe? Qual é o soberano? Em que o que ele nos mandar fazer é o que nós temos que fazer. E ele manda-nos parar ou avançar. E é, obviamente, o agente. Muito bem, Domingos. Qual é a segunda sinalização da hierarquia? Isto está tudo na aula 2, na aula de terça-feira. Não, senhora. Os segundos são sinais temporários. Terceiro da hierarquia.
sinais de mensagem variável. Quartos da hierarquia. Agora sim, sinais luminosos. Quintos, sinais verticais. E por último, as marcas rodoviárias. Isto é a hierarquia. Já agora, depois disto tudo, certo? É que nós temos que aplicar o quê? A lei. As regras. Ou seja, nós só aplicamos uma lei, uma regra, quando não exista sinalização a dizer-nos o contrário. Parte seguinte. Vamos agora responder então aqui. Reparem, o sinal luminoso, ou seja, que eu disse que estava verde, faz parte dos sinais luminosos. O stop faz parte dos sinais verticais. Então, o que é que prevalece? Os luminosos ou os verticais? Estou à espera. Toda a gente chegou lá agora? Aqueles que erraram há bocado já perceberam o porquê? Portanto, se estiver verde e tivermos um stop, o que nós temos que fazer é avançar porque está verde. Como eu já vi algumas respostas aí, sim senhora, verdade, porque alguns de vocês estão a perguntar, então por que raio é que está lá o stop? O stop está lá para quando o semáforo tiver ou desligado ou o tal amarelo intermitente, que é aqui a luz do meio quando vocês às vezes chegam e está lá a piscar o amarelo. Alto. Então aí está o amarelo a piscar, está desligado, vamos cumprir a lei. Ah, não, calma, mas está lá um stop. Então vamos cumprir o sinal vertical, porque qualquer sinal prevalece sobre outra lei qualquer. Querem outro exemplo? Querem outro exemplo? Atenção, se alguém tiver dúvidas, independentemente de ser aluno ou não, por favor, escreva no chat. Estamos aqui, obviamente, para tirar dúvidas a todos. Querem ou não? Mais uma dúvida. Mais um exemplo. Sim ou não? Ok. Reparem. Qual é a velocidade máxima? Lisandro, não queres mais nenhum exemplo? Mas vence a maioria. Está aí muitos a dizer que sim. Estamos dentro de uma localidade. Vocês têm noção já qual é a velocidade máxima a que podemos praticar dentro de uma localidade? 50. Ok? Pronto, quem não sabe, obviamente, isto vai aprender, não é? Portanto, 50 km por hora. Muito bem. Se vos sair um sinal vermelho, redondo vermelho, que vocês vão aprender, vão dar, que é o de proibição. Com 1,40 lá dentro, qual é o limite máximo que eu tenho que cumprir? A lei que diz que é 50 ou o 40 que é um sinal vertical? Ou seja, um sinal vertical prevalece sobre a lei. Entendido? Certo? Ok. Isto é a hierarquia. Aliás, para vocês, se quiserem, e quem quiser tirar print, pode fazê-lo. Está aqui. Hierarquia entre prescrições. Primeiro o agente, sinalização temporária, sinais de mensagem variável, sinais luminosos, sinais verticais, marcas rodoviárias e regras gerais. Ok? O que eu vou falar agora, porque é
e a partir daqui seria um dos objetivos da aula da turma de novembro de hoje, porque na aula de segunda-feira, para além da hierarquia, quem já fez ou quem ainda vai fazer, fica com a noção que fala-se da hierarquia no início da aula e depois já se fala, já ficam dados na terça-feira passada, portanto, nessa gravação da aula que vocês lá têm, é falado no agente, nos gestos que ele faz, se nos está a mandar parar, se nos está a mandar avançar, qual é a contornação que nós cometemos se não cumprirmos a ordem que o agente nos deu. Falámos também na sinalização temporária, que tipo de sinalização temporária que existe, a cor predominante dessa sinalização, que são normalmente a cor amarela, não é que quer dizer que sejam todas, mas normalmente a cor amarela é associada à sinalização temporária. Falámos nos sinais de mensagem variável, que são aqueles painéis que vocês veem muitas vezes na autoestrada, em cima, a dizer com chuva, modera a velocidade. Olha, acidenta, não sei o quê. Portanto, são estes de mensagem variável. Portanto, esses estão todos na aula 2. O que eu estou a falar agora está tudo na aula 2. Também está os sinais luminosos. Portanto, é o último objetivo da aula de terça-feira, da aula 2. E hoje, o objetivo era começar os sinais verticais. Que, sem dúvidas, dentro de toda... André, é uma dúvida? É uma dúvida? Sim, estás-me a fazer uma pergunta, é isso, não é? Exatamente. A lei só se cumpre quando não existe sinalização. Se existe sinalização, é a sinalização que tens de cumprir. Por isso é que entre o dizeres que é 50 porque estás dentro de uma localidade e dizeres que é 40 porque está lá um sinal, tens que dizer que é 40 porque lá está o sinal. A partir do momento que não tem sinal, passa a ser a lei outra vez. Ok? Isto é só um exemplo. Certo? Portanto, e era o que eu estava a dizer agora, os sinais verticais, portanto, dentro daquilo que eu falei de a maior causa de reprovação em exame teórico, e vocês que estão aí podem perguntar a colegas vossos que já têm carta ou que simplesmente andam a tirar a carta, certo? E eles vêm por situações que já conhecem, certo? Que reprovaram, pegam na folhinha, normalmente é sinalização. Portanto, e dentro dessa sinalização, os sinais mais errados são os sinais verticais. Sinais verticais que estão, então, divididos nestas classes todas que vocês estão a ver aqui. Que vão ser dadas por esta ordem que vocês estão aqui. Por isso é que vocês vão andar até a aula 6, a aula 2, 3, 4, 5, 6 da vossa Drive Box vai ser sinalização. Só a partir da 7 é que vocês começam com as manobras. Portanto, andam 5 aulas a falar de sinalização. Sendo que, então, a sinalização vertical, e os sinais verticais são todos estes que vocês estão a ver aqui, todas estas classes que vocês estão a ver aqui, ok? Até posso escrever aqui para quem quiser tirar print. Sinais verticais. Ok? Portanto, os sinais verticais subdividem-se nestas classes todas. Para além da importância de vocês saberem, obviamente, o nome destas classes todas, saberem, por exemplo, que os sinais de perigo são sinais de perigo, portanto, é uma classe só, sinais de perigo, ok? Depois, existe uma classe chamada os sinais de regulamentação, sendo que esta classe subdivide-se nestas 4 subclasses. Portanto, um sinal de cedência de passagem é um sinal de regulamentação. Um sinal de proibição é um sinal de regulamentação. Um sinal de obrigação é um sinal de regulamentação. E um sinal de prescrição específica é também um sinal de regulamentação. Portanto, os sinais de regulamentação subdividem-se em cedência, proibição, obrigação e prescrição específica. E ainda os de prescrição específica ainda subdividem-se em 3 subclasses: seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. E terminamos os sinais de regulamentação. Depois ainda temos outra classe: sinais de indicação.
E os sinais de indicação subdividem-se nestas subclasses todas: informação, pré-sinalização, direção, confirmação que está mal escrito, identificação de localidades, sinais complementares e painéis adicionais. Portanto, qualquer um deste tipo de sinalização, ok, pertence aos sinais de indicação. Obviamente, eu estou a dizer isto, estes sinais e estas subclasses vão ser dadas sinal a sinal. Todas as indicações, vocês entram na aula, está lá tudo. Tudo que vos vai sair sobre um sinal, são feitas as perguntas todas na aula. Todas. Tudo que está por trás do sinal. E a parte importante que eu vou falar já a seguir também é que tipo de perguntas é que eles podem fazer e que tipo de respostas é que vocês têm que dar. A nível geral. Ok? Vocês vão perceber isto a nível geral. Vocês já vão entender melhor ainda o que eu estou a dizer. Depois temos os sinais turístico-culturais. Estes, antigamente estavam aqui e agora saíram. Como vocês viram, estão fora da hierarquia. Ou seja, estão fora dos sinais verticais e passaram a ser uma classe que é os sinais de mensagem variável. Ok? E temos então, dos sinais verticais, para terminar, temos estes que é os turístico-culturais, que são aqueles sinais castanhinhos que vocês veem na via. Desde património, que indicam região, que indicam uma lagoa, que indicam uma ribeira, que indicam um castelo, são chamados sinais turístico-culturais. Ok? Portanto, reparem, isto são todos os sinais verticais. Sendo que, dentro de todos estes, certo? Os que normalmente vocês mais erram, mais têm dificuldades em aprender, são os que vão dar na aula 4, na aula de segunda-feira, ok? Turma de novembro, os sinais de proibição. É a aula 4, é sem dúvida a aula das aulas mais complicadas que vocês têm na Drivebox. Certo? Agora, pegando na primeira classe que vocês têm que dar, que é os sinais de perigo, isto que eu estou a passar, vocês têm lá tudo na aula, ok? Já agora, isto é o sinal de mensagem variável. É um exemplo de um sinal de mensagem variável. Para quem não estava a associar-se. Depois ainda vamos à Drybox ver 2 ou 3 perguntas normais que eles costumam fazer em relação aos sinais verticais. Nomeadamente, por exemplo, podemos individualizar os sinais de perigo. Agora, o que eu vou dizer serve de exemplo, ok? Para todos os sinais que vocês dão a partir daqui. Todos. Há 3 perguntas essenciais e principais. Há mais. Mas as 3 principais perguntas que eles vos fazem em relação a um sinal são: este sinal é de... O nome do sinal é... E a outra pergunta é: este sinal indica. São 3 perguntas, ok? Tipo, que são as que mais saem em termos de testes. Ok? Quando eles perguntam, este sinal é de... O que vocês têm que responder é a classe dele. O que é a classe dele? É a que grupo é que ele pertence. Se é de perigo, se é de regulamentação, se é de cedência, se é de proibição, se é de obrigação, se é de informação. A classe. Exemplo: perigo, regulamentação. Porque eles fazem este tipo de perguntas e simplesmente vocês respondem outra coisa muitas vezes. Eu vou-vos já dar um exemplo de uma pergunta que sai muitas vezes em exame e vocês
Demoram a perceber e erram só porque não estão atentos àquilo que eu estou a dizer. Eu ou qualquer outro formador. Quando eles perguntam o nome do sinal, é aquela parte a negrito que está à frente do sinal. Eu já vou explicar melhor ainda. E quando eles perguntam, este sinal indica, é aquilo que, aquelas letras que vocês têm a seguir. Ou seja, pegando aqui no exemplo, por exemplo, do sinal de perigo, quando eles querem que vocês respondam perigo, eles perguntam: este sinal é de. E vocês respondem perigo. Quando eles perguntam um nome, vocês têm que responder. No caso deste primeiro, curva A. Ou seja, desculpem, nome do sinal. Quando eles perguntam o que é que indica, o que vocês têm que responder é isto. Este sinal indica. Estão a perceber isto que eu estou a escrever aqui? Isto é muito importante. Vocês não têm isto em livro nenhum. Vocês não têm isto em livro nenhum. E é a primeira parte para vocês começarem a errar menos sinalização. É vocês entenderem isto. Vamos, por exemplo, ok? Vamos, por exemplo, falar num sinal muito conhecido e vocês vão perceber porque é que eu já vou falar nele. Está entendido ou não? Ninguém responde? Ah, estava a ver. Vamos falar então neste. Ok? Muito bem. Lembrem-se, os sinais de cedência de passagem são também sinais de... É a primeira classe que se dá da regulamentação. Aquela tabelinha que eu vos mostrei, isto, como é que está? Oh, pois, eu depois mostro. Tinha que ser da página agora. Aquela tabelinha que eu vos mostrei há bocado tinha os sinais de perigo e tinha aquelas que eu comecei a ler, classes e subclasses. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Portanto, não se esqueçam, um sinal de cedência de passagem é um sinal de regulamentação. Ok? Se eu vos mostrar então o stop, é o sinal, e perguntarem este sinal é de, vai ter que ter duas respostas. Ou diz cedência de passagem, ou diz regulamentação. Se a pergunta for qual é o nome dele, vocês vão responder paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento, ou então diz lá paragem obrigatória. Se a pergunta for o que ele indica, vocês dizem, ele indica que eu tenho que parar e ceder a passagem a todos os veículos. Reparem, indicação de que o condutor é obrigado a parar e ceder a passagem a todos os veículos. Agora eu pergunto, que é a pergunta que sai. Temos o stop. Stop. Ok. Certo? E a pergunta básica, este sinal é de... E depois eles põem as famosas escolha múltipla, ou seja, as famosas respostas. Hipóteses de resposta. E diz, uma delas diz obrigação. Outra diz paragem obrigatória. E outra diz
Regulamentação. Qual é a resposta certa? Ok. E se eu não tivesse explicado? É, sem dúvida, obviamente, regulamentação. Se eu não tivesse explicado aquilo, o que é que vocês achavam? Porque eu, antes de explicar, quando faço esta pergunta, é desde, porque vocês lembram, uns dizem, é obrigação, porque é obrigação de parar. Errado. Ele indica a obrigação de parar, mas ele não é da obrigação. Ok? Ele obriga, o nome dele é paragem obrigatória. Portanto, se a pergunta fosse o nome, era esta que vocês respondiam. Nunca poderia ser esta. Ok? A não ser que dissesse obrigação de parar. E ele indica-me obrigação de parar. Portanto, a classe dele é, esta pergunta sai, é a pergunta de exame, ok? E vocês erram. Isto é só um exemplo, isto é apenas e só um exemplo de inúmeras, que vocês gostam de chamar ratoeiras, ok? Que vos pode ser em exame. Mas isto não é ratoeiras, isto obriga-vos, é das perguntas mais inteligentes que existem, porque há outras que eu até nem concordo com elas, ok? Mas isto obriga-vos a saber. Andreia, é sem dúvida. Mas só põe se vocês não se dedicarem. É aquilo que eu costumo dizer e eu vou continuar a dizer. Vocês têm preguiça de reverem aulas. Às vezes há pessoas que eu sei que ficam um bocadinho, entre aspas, chateadas comigo, mas no fim normalmente acabam por até me agradecer, que é o que eu prefiro, certo? Ou se não me agradecerem não há problema nenhum, mas desde que atinjam o objetivo, e o objetivo, lembrem-se, é serem condutores, não é passar no código, não é passar na condução, não é terem a carta, é serem condutores. Isso é o melhor agradecimento, ok? Porque muitas vezes põem uma dúvida e eu digo, fizeram um print de um sinal, não percebem a resposta. Porque é que primeiro, antes de perguntarem, não entram na aula, ela vai lá estar sempre, entram na aula, procurem o sinal e eu tenho a certeza absoluta que a resposta vai estar quando eu falar neste sinal. Porque e é isto, é a parte seguinte que vamos ver agora, vamos escolher aqui meia dúzia de sinais em que vocês vão, para além destas 3 perguntas normais, que agora espero eu que vocês encaixem nessa cabecinha, certo? Que vos vão dar muito mais informações, coisas que vocês vão ter que tirar da vossa cabecinha, que está escondido, entre aspas, por detrás destes sinais. Ok? Isto são as 3 perguntas bases, as 3 perguntas principais, e já vos causam problemas. Imaginem todos aqueles sinais que vão ter muita informação ainda por trás. Mas vocês conseguem. Agora, conseguem como? Dedicando, estudando. Okay? Procurem, erraram aquele sinal, procurem no vídeo. Vão, não precisam de ver a aula toda. Vão puxando para a frente, ok, este sinal é de proibição, a aula 4 é os sinais de proibição. Vamos à aula 4. Vamos à aula 4, deixem-me... está aqui o sinal. E vejam, ouçam outra vez a explicação que eu dou. Certo? Porque a minha explicação, a nossa explicação é diferente de vocês pegarem no livro, porque só tem lá o sinal, o livro que tem é isto. Né? O vosso livro que tem é isto. Qualquer livro tem, qualquer apontamento é isto. E o resto? E o que está por trás? Certo? Por isso é que é útil vocês reverem muitas vezes as aulas. Agora, é complicado? É. Tem de ser complicado? Tem. Ok? Mas o que costuma-se dizer, o que não nos mata torna-nos mais fortes. Ok? Portanto, aproveitem esta exigência para crescerem, certo? Em tudo. Em tudo. Por isso é que nós começamos um módulo, uma sexta e um sábado, que simplesmente fala principalmente de quê? Pessoal de novembro, que está mais fresca a memória. Ok? Mas, obviamente, toda a gente, seja aí das turmas, tem que saber. O primeiro módulo, que foi dado na sexta e no sábado, fala essencialmente de quê? Qual é as palavras mais repetidas que nós falamos nesse módulo? Já agora, para quem está aí como convidado e para quem futuramente vai ser aluno. Compromisso. Atitude. Exatamente. Estão a ver?
Estamos a bater no quê? Os 3 saberes. Qual é? O saber ser. É normalmente. Hoje, tive um dia, posso-vos dizer que hoje o meu dia foi desgastante. Ok? Estive a dar aulas práticas, foi desgastante porquê? Porque apanhei alunos, ok? Que estão praticamente no início, digamos, e que simplesmente é sempre... Eu estava a ver... Aquilo que eu digo aqui repetidamente, que vocês dizem, eu ia travar, eu estava a ver. Mas eu fiz assim porque... Tu não tens que fazer assim porque tu tens que fazer aquilo que o vosso formador diz para vocês fazerem, que é para evitar terem problemas. E seja no que for, se vocês fizerem as aulas direitinhas, como eu digo, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, toda a gente sabe que depois de fazer a aula, o que é que tem que fazer? E obrigado por terem-me respondido. Estou super feliz por vocês me responderem às palavras-chave que nós falámos no sexto e no sábado. Até me perdi. Testes de treino. É ou não é? Quantas pessoas, ok, certo, que me mandam mensagem, professor, eu reprovei na avaliação. Eu sei que eu errei porque eu não fiz teste de treino. Se uma pessoa diz, façam teste de treino, porque raio é que vocês terminam a aula e vão fazer logo a avaliação? Mesmo assim, fazendo teste de treino, há temas que são complicados e admito isso. Certo? E admito isso. Vocês sabem. Mas eu aviso-vos. Vocês vão entrar na aula 4. Quem vai fazer a aula 4 segunda-feira, eu farto-me de dizer na aula que é a aula que vocês mais reprovam. Não conseguem terminar. É que nem tem obrigatoriedade de vocês terminarem. Nem vos dá. Ok? Nem vos dá, certo? Uma pessoa diz, não precisam de fazer a aula e fazer a avaliação e terminar a aula naquele dia. Não precisam. É complicado. Querem guardar essa aula até mais para a frente, até para fazerem testes no fim de semana? Guardem a aula. Há tempo para vocês fazerem isso. Ok? Não vão ter um tempo infinito, certo? Porque tem que haver regras. As regras fazem parte da exigência, fazem parte de vocês fazerem as coisas, não é andarem a empatar, e hoje faço, amanhã não faço. Isso é que não pode haver, porque esta aprendizagem, isto é uma formação, também tem que ser contínua, como qualquer formação. António, se és da turma de novembro, não há palavras-chave. Esta aula é um suplemento, é um acrescentar da aula 3 de novembro. Independentemente da turma que estiveres, o vídeo, a gravação, é que tu tens que ver e recolher as palavras-chave. Ok? Certo? Então tem uma aula livre, é uma aula aberta, certo? Neste caso não tem palavras-chave porque as mesmas estão na gravação da aula e é essa aula que vocês têm que ver, que é a aula que vocês têm lá na Drivebox. Não entrou mais tarde. Ok? Façam testes. Isto que eu acabei de explicar agora, está entendido? Certo? António, a aula está lá. Ok? No final desta aula, aproveita agora até ao fim. Ok? Aproveitas até ao fim. No final da aula, entras na aula, vês o vídeo, a gravação e fazes tudo direitinho. Ok? Certo? Agora deixa de estar até ao fim e aproveita. Ok? Estamos a falar de coisas importantes. Mais situações, que é o que eu queria dizer. Como eu vos disse, e também já não demoramos muito mais, que é para, obviamente, dar a quem não fez ainda a aula da turma de novembro, para ter tempo daqui para um bocado para fazer, para também não se atrasar muito, ok? Embora agora tenha sexta, tenha sábado, tenha domingo, portanto, obviamente pode fazê-la para a frente, certo? E vou individualizar aqui alguns sinais. Isto é só para vocês perceberem algum tipo de situação que, por exemplo, pode ser este. Isto é só para vos dar exemplos, ok? Portanto, isto são... depois, obviamente, isto é explicado aula a aula quando formos dar a sinalização correspondente. Por exemplo, hoje, sinais de perigo, que é a primeira sinalização que vocês têm na aula de hoje, turma de novembro. É logo explicado, sempre que vocês estejam perante um sinal de perigo, independentemente do perigo inserido lá dentro, do desenho que vocês tenham lá dentro do sinal, o procedimento principal é sempre o que é que vocês acham que têm que fazer perante um sinal de perigo? Sempre. Exatamente. Ok? Moderar a velocidade, que é a expressão mais utilizada. Basicamente,
Quando falam em tipos de procedimento, regra geral é uma pergunta, uma resposta deste tipo. Perante este sinal, o que é que eu tenho que fazer? Moderar a velocidade e, que é outra linguagem que eles utilizam é e estar atento ao perigo para qual nos adverte o sinal. Pronto, isto é a linguagem que eles utilizam. Agora, reparem, por exemplo, vamos pegar neste. Se lá perguntas do tipo, perante este sinal, eu tenho que parar. O que é que vocês respondem? Sim ou não? Exatamente. Não tenho que parar. Mas vocês ficam sempre na dúvida. Mas aquilo vai terminar. Eu, se não parar, vou cair. Não. Porquê? Porque também vos é explicado que, é logo no início da aula, que quando vocês apanham um sinal de perigo, a que distância do sinal é que está o perigo? Alguém já viu a aula 2? Ou quem está aí de turmas atrasadas? Regra geral, quando vocês têm um sinal de perigo, o perigo é logo a seguir ou tem uma distância até ao perigo normal? Qual é? Qual é a distância? Muito bem, Inês. 150 a 300 metros. Não havendo sinalização complementar, sempre que vocês estejam perante um sinal de perigo, certo? Regra geral, o perigo encontra-se para a frente do sinal 150 a 300 metros. Portanto, se está para a frente do sinal 150 a 300 metros, não é perante o sinal que eu tenho que parar. Errado. Há umas que diz fazer marcha atrás. Há uns que diz inverter o sentido de marcha. Vocês não têm que fazer nada disso. Vocês têm que moderar a velocidade. Mas vocês respondem tipo parar, respondem inverter o sentido de marcha, respondem fazer marcha atrás. Procurem essa pergunta, que essa pergunta sai. Sai em exame, sai na Drybox, sai em qualquer plataforma, regra geral. Portanto, estão a perceber isto. Certo? Inês, já agora que tu respondeste, há algum sinal de perigo que não está entre 150 a 300 metros? Lembras-te? Atenção, eu não estou a perguntar, a quem já viu estas aulas, eu não estou a perguntar nada, aliás, não vos vai ser nada que vocês... Eu disse de perigo, António, o sinal de stop não é de perigo. Qual é o formato? Reparem que eu começo a aula dos sinais de perigo e podem ir lá ver, ou toda a gente que vai assistir para a frente vai ver, vai assistir a isto. Okay? Eu começo a falar nos sinais triangulares, a dizer regra geral, ok? Regra geral, e os sinais de perigo são identificados como sendo os sinais triangulares vermelhos. Ok? Como vocês estão a ver aqui. Portanto, regra geral, os sinais de perigo têm um formato triangular vermelho. É assim que vocês os identificam. Porque até isto vamos falar. Redondo vermelho são os de proibição, redondos azuis são os de obrigação, certo? E depois digo, vai haver 6 sinais triangulares vermelhos que não vão ser de perigo. Portanto, há 6, que também está na aula, na aula 3, são estes, que são de cedência de passagem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 sinais triangulares vermelhos que são de cedência de passagem e não são de perigo. Mas a minha pergunta foi outra. Foi sinais de perigo que por acaso são os únicos 2 que não são triangulares vermelhos e são de perigo. Ambos indicam passagem de nível sem guarda e ambos, que é uma pergunta de exame, estão no local exato do perigo. É a exceção.
Todos os outros sinais de perigo, exceto se tiverem uns painéis adicionais, ou seja, se não tiverem nenhuma indicação em contrário, o perigo encontra-se para a frente do sinal 150 a 300 metros. Estes dois são os únicos sinais de perigo que não são triangulares vermelhos, como vocês estão a ver aí. Um é um X, outro é um X e depois tem mais aquele chapéuzinho ali embaixo. Certo? Não é perigos vários, António. São passagens de nível. Ok? Isto é o local exato de uma passagem de nível sem guarda. Ambas sem guarda. A diferença é que aqui só tem uma linha de comboio e esta, tendo isto, significa que pode ter duas ou mais linhas do comboio. Inês, ok? Certo? E a Inês acertou sem ver a aula. Porque se calhar já fez testes e saiu. Porque sai. Isto que eu estou a falar, reparem, estou a dar este ênfase, estou a dar-vos estas explicações, porque estas coisinhas mínimas é aquilo que eu vos disse. Há muita informação que é dada que não é diretamente, que vocês não olhem para um livro ou não olhem para uma folha e está lá, e que vocês precisam saber perante a sinalização. E se vocês virem com a aula com atenção, está lá tudo. Por exemplo, olha, por exemplo este, que é outra ratoeira que sai muitas vezes. Aliás, eram estes dois que eu queria ver. Este. Reparem, eu vou fazer a pergunta, vocês vão ler o nome do sinal, vão ver o que ela indica e vão-me responder. Regra geral, este sinal encontra-se resposta A. Fora localidade. Dentro localidade. Leiam o sinal, ok? Leiam tudo que está aí à vossa frente e respondam-me à pergunta. Estou à espera, só dois é que responderam. Tem tempo. Não há nenhum Judas aí? Não há nenhum Judas? Já temos ali um Judas. Já temos ali a Eliana que é a Judas. Já posso responder? Já toda a gente respondeu. A Mónica não. Quem é? É só a Eliana. Só a Eliana que é Judas. Leiam a pergunta. Leiam o que ele indica. O que é que quer dizer isto? O que é que quer dizer excepcionalmente? O que é que quer dizer excepcionalmente? É isso, António, ou é o contrário? Ou é às vezes? Exatamente, Andreia. É de vez em quando. Então, qual é a resposta certa? Então, qual é a resposta certa? Exatamente. Está lá. Vocês forem à aula, está lá explicado, está lá dito. E esta pergunta sai, e mais uma vez, reparem. Eu vou só ler o livro. Eu não preciso de um formador para nada, não quero lá saber. Eu vou ler o livro. Pimba! Está aqui um bom exemplo. Caíram quase todos. Regra geral, este sinal encontra-se fora de uma localidade. Porque só, excepcionalmente, só algumas vezes, só em algum caso, só às vezes, pode ser utilizado dentro de uma localidade. Que é isso?
Está cá. Não é ratoeira, está aqui escrito. É interpretação. Foi a bateria que foi. Ficou sem bateria, percebes? Mete a carregar, depois amanhã apanho. Tá. Desculpem lá. Ok? Por exemplo, este. O que é que ele indica? O que é que ele indica? Isto, certo? Qual é o nome? Isto, certo? Ok. Que manobra estamos proibidos de efetuar antes do sinal? Se o sinal nos indica 2 sentidos, se o sinal nos indica 2 sentidos, a partir do sinal, regra geral, os tais 150 a 300 metros, regra geral, antes do sinal, quantos sentidos é que tem a via? Antes. Após o sinal tem 2. Antes do sinal, quantos é que tem? Ou seja, basicamente, certo? Deixa-me aqui apagar, ou ir aqui. Basicamente, nós estamos numa via, certo? Correto? E aparece-nos o sinal, um para lá, outro para cá, e quer dizer que a partir daqui passa a ter, por exemplo, 2 sentidos. Certo? Por exemplo, imagina que tínhamos aqui qualquer coisa deste tipo. Quer dizer, então, que aqui só tinha um sentido. Que manobra é que nós estamos proibidos de fazer, ok? Numa via que só tem um sentido. Muito bem, Inês. Não podemos inverter o sentido de marcha. Não podemos voltar para trás. Andrei, ultrapassagem nós podemos. Basta teres 2 vias de trânsito. Vai aqui um veículo e até é mais seguro, porque não vem veículos da frente, até é mais fácil ultrapassar. Ter um sentido não significa que só tenha uma via de trânsito. A autoestrada, do lado da faixa de rodagem, do nosso lado, tem 2 ou 3 e é de sentido. Só tem aquele sentido, certo? Portanto, o ter um sentido não significa que só tenha uma via de trânsito. Pode ter 2 ou 3, são todas no mesmo sentido. Portanto, a manobra que nós estamos proibidos de executar é dar a volta para trás. Porque senão estamos contra a mão. Certo? Isto também é mais uma... Reparem, eu estou-vos a dar um ou outro exemplo. Todos eles são dados na aula. Ok, certo? Isto é só para vos, digamos, aguçar o bico, digamos, a quem não fez ainda. É mesmo para vos chamar a atenção que de toda a informação que vos pode ser pedida para além do normal. E isto só, vocês começam, bom, a Drivebox fazer testes, certo? E simplesmente. Ok? Por exemplo, podemos experimentar. Esperem aí. Esperem aí. Só um bocadinho. Que eu... Ai. Ok. Esperem aí agora. Estava a ver se conseguia partilhar aqui. Esperem aí.
Okay. Estão a ver, certo, o que eu estou a fazer? Já agora, deixem-me só pôr aqui os comentários, senão eu não consigo vos ver. Conseguem ver o que eu estou a fazer ou não? Sim, sim, sim. Preciso do vosso feedback. Ok, pronto. Só agora, vou terminar outra vez a sessão só para vocês perceberem uma coisa. Ok, assim já consigo ver. Pronto, quem está aí, turma de alguém que já se inscreveu, que está à espera do turma de dezembro, se quiser fazer um teste ou outro, já tem acesso à Drivebox, ok? Não sei se ainda continua a estar aí. Penso que sim. Alguém que falou que era da turma já vai entrar na próxima turma, ok? Portanto, é simplesmente chegar aqui, ok? Mete o mail e a password que recebeu lá no mail. Pronto, Susana, se tu quiseres, ou entras, ok? Depois aceitar. Se às vezes aparecer-te uma mensagem em relação ao contrato que pode acontecer, carregas em cima no X do lado direito e eliminas. Tu podes vir aqui a curso de código testes, ok? E podes começar já a fazer um teste ou outro. Atenção, não quero que vocês, e vou ser direto, não quero que vocês comam testes. Não têm matéria ainda, não deram matéria, portanto, só para experimentarem, se quiserem fazer um ou outro, para irem fazendo, tudo bem. O ideal é, basta, esperem para as aulas e quando as aulas vão ser sempre complementadas com testes de treino e avaliações. Ok, Susana? Portanto, vocês vão ter, Susana e outros que estejam aí pela próxima turma, vão ter muito tempo para fazer testes. Certo? Mas se às vezes quiserem entrar na Drivebox já e simplesmente ir fazendo um teste ou outro, quer que seja teste normal, que é só carregarmos aqui e ele inicia, quer depois fazer testes temáticos, ok? Vocês simplesmente podem chegar aqui. O que nós estivemos a falar hoje, por exemplo, sinais de perigo. Carreguei em cima e aparece aqui, sinais de perigo. Pronto, é só pormos aqui começar e ele simplesmente depois... É claro que depois, normalmente, há temas que são muito pequenos e acaba por sair muitas vezes perguntas que nem são diretamente com os sinais de perigo, mas andam sempre mais ou menos ali à beira. Portanto, podemos depois até ver um ou outro. Estão a ver aqui? Portanto, só sinais de perigo. Já agora... Já agora, vamos responder a esta. Neste local, devo especialmente estar atento, ou especialmente atento, neste local devo estar especialmente atento a quê? É uma descida perigosa? É uma descida perigosa? Devo parar? Sou obrigado a inverter o sentido de marcha? Foi isso que eu disse há bocado? O que é que eu disse? Claro que é B. A resposta certa. Não é descida perigosa. Não estamos obrigados. Não é um sinal redondo azul da obrigação que me obriga a inverter o sentido de marcha. E eu disse, não respondam parar, não respondam fazer marcha atrás, não respondam inverter. Certo? Perceberam a ideia? Está aqui. Isto é só mais uma prova daquilo que eu acabei de dizer há bocadinho. Se vocês estiverem atentos, é fácil chegarem à resposta. Ok? Já agora, que é outra coisa que vocês vão ouvir muitas vezes vocês têm que ir pela eliminação das erradas. Ok? Não é tentar ir logo à certa. Muitas vezes vocês conseguem chegar à resposta certa eliminando as respostas erradas. Já agora, pronto, vamos só ver mais 2 ou 3 perguntas, por exemplo, e depois explico só outra coisa, ok? Por exemplo, deixa-me ver se há mais aqui algum daquele que nós vimos. Está aqui. O sinal triangular indica... O que é que ele indica? Esta é fácil. Agora, aproveitando esta imagem, que é outra coisa que eles fazem muito, reparem, em vez de dizer
perante o sinal triangular, imaginem que eles diziam perante o sinal de perigo. Vocês têm um sinal de obrigação, têm um sinal de perigo, certo? Têm um sinal de informação, tem mais lá alguns que vocês nem notam lá à frente, que não dá para ver, certo? Eles utilizam muito isto. Ou seja, eles utilizam uma imagem que vai ter muita sinalização vertical e eles vão dizer, perante o sinal de obrigação, o que é que vocês vão procurar? O redondo azul. Perante o sinal de proibição, vocês vão procurar o redondo vermelho. Perante o sinal de perigo, vocês vão procurar o triangular vermelho. Portanto, estão a entender aquilo que eu vos estou a dizer? Eles muitas vezes vão-vos pôr uma imagem que tem N de sinalização, N de sinais verticais, e vão-vos dizer a classe, e vocês vão ter que olhar, certo? Para aquele que pertence àquela classe. Porque eles depois dão respostas em relação aos outros. Estão-me a entender? Eles dão respostas em relação... Eles respondem como se fosse o da obrigação, mas eles estão a perguntar o do perigo. Era como, por exemplo, nesta imagem, tivesse duas respostas, como vocês estão a ver aí. Perante o sinal de perigo, imaginem, e tinha uma, que no túnel é obrigatório transitar com as luzes de cruzamento. Esta resposta, a B, seria se a pergunta fosse perante o sinal de obrigação, que é aquele que vocês estão a ver lá à frente. E então já passava a ser a B a resposta certa. Estão a entender isto? Perceberam a lógica? Perceberam a importância que é nós percebermos estes pormenores extra? E que vocês tiveram a sorte, ok? Certo? De terem acesso. Certo ou errado? Certo ou errado? Estava a achar estranho. Ok. Para terminar só, e principalmente para quem esteja aí e simplesmente está aí como convidado e não tem acesso à Drivebox, atenção, vou repetir, para alguém que esteja aí que não tem acesso à Drivebox e que de forma gratuita queira fazer um registro para apenas e só fazer testes, ok? Portanto, estou a falar para quem não tem acesso, quem não está inscrito. Alguém que esteja no grupo do WhatsApp, que acontece. Há muita gente que está no grupo do WhatsApp que foi lá parar porque está interessado em tirar a carta, certo? Mas nem o registro simples fez, certo? E pode fazê-lo, mais uma vez, independentemente até estar inscrito noutra escola qualquer que não pertença, não seja uma escola parceiro. Entra em cartadeconducom.com, está cá em cima o site. Ok? Depois vai cá em baixo e põe prepara-te para o código, carrega aqui em começar. Simplesmente escolhe depois a categoria. Simplesmente pode ser um primeiro ou último nome, um nickname, o que quiserem. Um e-mail, um telemóvel e o conselho de residência. E inscrevem-se. Isto é gratuito, ninguém vos vai pedir dinheiro nenhum. Recebem um mail e o que é que fazem? Chegam aqui à Drivebox, metem o vosso mail. Eu tenho aqui um que posso utilizar para vos mostrar. Okay? Metem a password que receberam nesse mail e simplesmente o aspecto, como vocês estão a ver aí, já é diferente. Portanto, já não aparece curso de código porque não são alunos, não têm a formação. Okay? Podem ter a formação, mas é de outra maneira. Portanto, mas o mais importante é vocês registram-se, ok? E simplesmente depois chegam aqui, fazem testes e tem tudo normal. Depois de fazerem muitos testes, têm a estatística, podem rever testes que vocês fizeram ontem. Reparem, eu aqui já entrei várias vezes, já entrei em testes. Se eu for aqui às minhas estatísticas, que estão péssimas porque não passei nenhum, estão a ver aqui? Estão aqui os testes. Reparem, este teste foi feito no dia 26/10 às 20 horas da noite. Possivelmente fui eu que entrei para mostrar a alguém, não é? Para mostrar nas aulas. Reparem, se eu carregar, eu tenho acesso ao teste. Reparem, eu respondi a C e a resposta é. E eu já fiz este teste, não sei, no arroz de 15. Estão a entender? Ok? Como aluno, vocês também têm acesso a isso, como é óbvio. Ok? Como convidados, simplesmente têm acesso a fazerem testes. Portanto, quem quiser estiver aí, se não percebeu, nós voltamos a explicar. Manda mensagem que está interessado em fazer o registro, manda mensagem no WhatsApp, já que está na turma do WhatsApp, certo? E nós ajudamos a fazer o registro. Ok? Chega? Portanto, não se esqueçam. Turma de novembro, toca a ver a aula que está na Drivebox e toquem a fazer o teste direitinho.
Alguma dúvida? Grupo do WhatsApp. Está bem? Está bem ou não? Já fugiram? Muito bem. Obrigado por terem estado aí. Certo? Obviamente a gente encontra-se por aí. Se não for mais por mensagem ou então próxima quinta-feira, outra vez direto. Atempadamente nós publicamos o tema que vai ser abordado. Se for dúvidas, tragam as vossas dúvidas, façam print das perguntas, certo? E nós, obviamente, ajudamos o máximo que pudermos para que vocês tenham uma boa formação. Ok? Obrigado mais uma vez por terem estado aí. Certo? Cumprimentos a todos. Bom fim de semana já agora. Obrigado a nós, ok, Susana? Muito obrigado.